Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em sua vida, em seu coração. Eu sou o professor Márcio Mainardes e mais uma vez nós estamos aqui para uma pré-aula da EBD, lição de número 12. Nós estamos estudando a revista da CPAD Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Se você está conhecendo o nosso canal, seja muito bem-vindo. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário também. No nosso canal, além das pré-aulas da EBD, nós temos também mensagens, pregações que podem edificar a sua vida, que podem trazer alento, trazer edificação, trazer coragem e consolo neste tempo de crise que nós estamos vivendo. A lição de número 12 traz o título A Conduta do Crente em Relação à Família. No primeiro momento, eu quero trazer a definição de família que você vai encontrar aí facilmente em qualquer dicionário online. No dicionário, então, família designa-se o conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Então, o pai, a mãe e os filhos formam a família nuclear, a família tradicional. Quando nós falamos especificamente de família cristã, nós estamos falando daquela que cultiva o hábito da oração, da meditação na Bíblia e do louvor na igreja. Mas estende esta prática também até a sua casa, vivendo no dia a dia os princípios de Cristo. Então, a família cristã, ela se reúne sim nas igrejas para ler a Bíblia, orar, louvar ao Senhor, mas ela estende a sua prática, esta prática até a sua casa e pratica os princípios cristãos. Desde a criação do ser humano, nós vemos que o projeto divino sempre foi o homem e a mulher. Quando nós lemos o capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 18, não podemos entender que o Senhor viu somente naquele momento que o homem estava só, e ele pensou em formar uma adjuntora, uma auxiliadora, a mulher para o homem. Não, a mulher já era um projeto de Deus. Como que nós sabemos disso? Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 1, e o versículo 27, que diz: Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E ali, no capítulo 2, o capítulo seguinte, nós temos ali os detalhes da forma como a mulher foi feita, tirada uma costela de Adão, e o Senhor formou dessa costela a mulher. Mas a mulher já era um projeto de Deus, tá certo? É preciso entender essa parte aí, observando o capítulo 1 e o versículo 27 de Gênesis. É somente através da família o ser humano se multiplicaria e dominaria a terra. Sozinho, o homem não conseguiria fazer isso, se multiplicar, é impossível sozinho. E também dominar a terra, que era o mandato cultural do Senhor, o mandamento do Senhor aqui nos primeiros capítulos da Bíblia. Então, o Senhor deu esta missão ao homem, multiplicar e dominar, e isto só é possível através da família. Satanás quer destruir as famílias, pois a família é a base da sociedade e da igreja. Onde há famílias estruturadas e fortes, o reino de Deus prospera. Por que em muitos lugares, em muitas igrejas, nós temos dificuldade com o crescimento? É porque a família já não é mais priorizada. A família já não é mais essencial. Nós vemos divisões. Há trabalhos em certas denominações que participa só a mulher, em outros só o homem.
Aí, certo dia, só o jovem, o adolescente. Então, essas divisões que acontecem dentro das denominações, elas não fazem bem para o crescimento do reino de Deus. Quando nós vemos as famílias juntas adorando ao Senhor e cumprindo o propósito para o qual o Senhor os chamou, aí sim nós vemos o reino de Deus prosperando. A seguir, eu vou falar aqui um pouquinho a respeito da missão do marido e da esposa. Um detalhe que eu chamo a atenção e sempre falo isso em minhas aulas de teologia é que em ambos os testamentos, o Antigo e Novo Testamento, o relacionamento de Deus com o seu povo é comparado ao relacionamento conjugal. Quando Deus quer falar de relacionamento, seja com Israel no Antigo Testamento, seja com a igreja no Novo Testamento, ele fala do relacionamento conjugal. Ele usa esta metáfora, esta comparação. Perceba que no Antigo Testamento, Deus é o marido fiel e Israel é a esposa. E quase sempre, esta esposa, que é Israel no Antigo Testamento, ela é infiel. Um livro da Bíblia que mostra claramente isso é o livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, eu vou ler aqui somente o capítulo 2 e o versículo 7, mas este livro retrata bem a relação de Deus com Israel. Olha só o que diz em Oséias 2, versículo 7. Ela correrá atrás de seus amantes. Ela aqui é Israel. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Então é claro que aqui está falando de Oséias e de Gomer, mas está se referindo a Israel. Gomer é um tipo de Israel que quase sempre era infiel ao Senhor, o seu marido. Então, no Antigo Testamento, Deus é o marido, muitas vezes traído, e Israel é a esposa, quase sempre infiel. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que Cristo é o noivo que dá a vida pela igreja, sua noiva, e ele pagou o dote, ele pagou o preço por ela. Qual é este dote? Qual é este preço? É o sangue que ele derramou na cruz. Este é o preço que ele pagou pela sua amada, a igreja. E, olha só, em breve ele vem buscar a sua amada, ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja, e nós que fazemos parte da igreja do Senhor de Jesus, nós estaremos com ele no banquete das bodas que ocorrerá logo após o arrebatamento. Isto é algo glorioso. Então, é preciso que o estudante da Bíblia entenda estas metáforas, estas comparações. Vamos agora então para o texto da nossa lição e eu vou analisar aqui alguns versículos deste texto que está em Efésios, capítulo 5, os versículos 21 a 33, o capítulo 6, o versículo 1 ao 4. Antes, porém, lendo o nosso textuário, que é Efésios 5 e 31, diz que, por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, está citando o Antigo Testamento, está citando o texto de Gênesis. Então, vamos lá. Efésios 5, 21 ao 24. A primeira parte aqui fala da submissão. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Perceba que é submissão e não escravidão, duas coisas bem diferentes. Então, esse texto, esta primeira parte do texto, que é Efésios 5, do 22 em diante, fala de submissão que nada tem a ver com escravidão.
A submissão da esposa ao seu marido está condicionada à submissão do marido a Cristo. Vou repetir isso. A submissão da esposa ao seu marido está condicionada à submissão do marido a Cristo. Ela não o segue cegamente. Ela o segue porque sabe que o seu marido está debaixo da direção do Senhor Jesus Cristo. Então é algo muito sério. Aqui nós estamos falando da família cristã, porque pode surgir perguntas aqui, mas se o marido não é cristão ainda, é um outro caso. Neste exemplo aqui nós estamos falando da família cristã, né? O marido, a esposa e os filhos. A missão da esposa é ser mulher, ajudadora, idônea, conselheira, mãe, provedora, administradora e edificadora. São algumas características que são essenciais na esposa cristã. Então perceba que a nossa revista, a nossa lição de número 12 aqui, o nosso comentarista, ele divide em 3 tópicos: a conduta do crente como marido, né, a conduta da crente como esposa e a conduta do crente como filho. Então, ele analisa aqui individualmente em cada tópico, primeiro o marido, depois a esposa, depois os filhos. Aqui eu estou fazendo o contrário, estou seguindo o texto bíblico. Então, primeiro estou falando da esposa, né? Daí também do esposo e por último dos filhos. Olha só, a submissão aqui apresentada nada tem a ver com discriminação ou inferioridade da mulher. É preciso deixar bem claro, o que nós estamos falando aqui não está relacionado à discriminação, não está relacionado à inferioridade da mulher. Este é um princípio divino, é um princípio bíblico. Esta submissão aqui nada tem a ver com isso, nada tem a ver com opressão. Jesus mudou essa questão aí da mulher ser colocada em último lugar. Jesus mudou isso ao valorizar as mulheres durante o seu ministério. Perceba que as mulheres andavam bem próximas do mestre e a importância que ele deu a elas. Tanto é que após a sua ressurreição, foram as mulheres que tiveram o primeiro contato, que foram testemunhas. E olha só que naqueles tempos o testemunho de uma mulher nem era valorizado. Durante os períodos do Antigo Testamento e até mesmo no início do Novo Testamento, era muito questionável a importância da mulher na história. Só para você ter uma ideia, foi até questionado certo tempo se a mulher tinha alma ou não. Veja só a ignorância dos homens naquele tempo. Jesus, quando veio, ele colocou a mulher no seu devido lugar, com respeito, as inseriu no seu ministério e deu a importância devido à mulher. Então, de maneira nenhuma aqui falamos de discriminação ou de inferioridade. O nosso comentarista no primeiro tópico, ele fala que o movimento feminista com viés marxista considera esse modelo de família, a família nuclear, como um sistema opressor do homem contra a mulher. Então, essas ideias de Marx, Engels e outros homens que marcaram a história tentando colocar uma ideologia, essa ideologia de esquerda que nós temos hoje, que é muito forte no Brasil, ela visa enfraquecer a família tradicional, inventar outros modos de família que são totalmente condenados na palavra de Deus. A família, ela é composta de homem, marido e esposa, né? E daí os filhos, consequentemente. Não existe outro modelo de família na Bíblia Sagrada. Vamos lá então, Efésios 5, do 25 ao 33. Se da esposa requer-se submissão, do marido requer-se o amor verdadeiro, puro e profundo. Então não é só a mulher estar submissa ao marido. O marido deve dar à esposa o amor verdadeiro, o amor puro
e profundo. E qual a dimensão desse amor? Cristo é o exemplo supremo ao marido. É necessário amar a ponto de se entregar por ela, porque o texto de Paulo diz que Cristo amou de tal forma que se entregou por ela, pela igreja, para formar a igreja, ele entregou a sua própria vida. E os maridos devem amar as suas esposas desta forma. Então não é só a mulher ser submissa, é o marido amar a tal ponto de se entregar por ela. O marido deve amá-la como a seu próprio corpo, porque o apóstolo Paulo diz que ninguém maltrata o seu próprio corpo. Pelo contrário, cuida bem dele. Então o marido deve amá-la, e quando ele faz isso, ele ama a si mesmo, porque ela é parte do seu corpo. E quando eu digo que ela é parte do seu corpo, eu volto aqui a Gênesis, capítulo de número 2, quando nós vemos o Senhor fazendo cair um profundo sono sobre Adão, e eu vou falar disso na aula do Facebook, domingo 10h30 da manhã, na aula do Facebook, eu vou falar a respeito disso, do profundo sono que Deus fez vir sobre Adão. Depois ele cerrou a costela, Adão ali como um tipo de Cristo. O sono profundo é a morte de Cristo, e quando Cristo morre, ele gera o quê? Adão gerou Eva, Cristo gerou a igreja, algo muito profundo. Nós vamos trabalhar aí na nossa aula, Facebook, Márcio Mainardes, 10h30 da manhã no domingo. Então, ela é parte do seu corpo. Por isso, como ninguém maltrata o seu corpo, então é impossível que o marido cristão maltrate a esposa. Capítulo 6 de Efésios, versículos 1 e 3, aqui nós já temos a questão dos filhos. Quando os filhos percebem o amor genuíno entre os pais, consequentemente eles vivem em obediência. Olha só, os filhos precisam perceber esse amor verdadeiro entre os pais, para que eles vivam também em obediência, amando e respeitando seus pais. Olha só, filhos que honram os pais têm a promessa de Deuteronômio 5:16. Longos dias sobre a terra. Vamos ler esse texto aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada. Deuteronômio 5:16 diz assim, honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Então há um mandamento aqui, e mandamento este com promessa, que é obedecer aos pais. Então, no versículo 3, o apóstolo fala, do capítulo 6 de Efésios, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. No versículo 2, ele fala que é o primeiro mandamento com promessa, obedecer e honrar a nossos pais. Então, filhos que honram seus pais têm essa promessa de viver muito. Olha só que bênção, hein? Quem dera os filhos que estão nos acompanhando possam honrar seus pais. E você, que também é filho, tem seus pais vivos, você deve honrá-los, para que você não carregue depois um remorso e para que você não tenha esta consciência pesada quando você não tiver mais o seu pai, a sua mãe. Então, irmãos, para nós termos aqui, vivermos a verdadeira felicidade, vivermos o Evangelho de forma genuína, nós precisamos notar essa cadeia da felicidade que é registrada nos 6 vós. Então, nós temos vós aqui por 6 vezes. Nós temos no capítulo 5, versículo 22, no versículo 25, nós temos em Efésios 6:1, 6:4, 6:5 e 6:9. Então, para que haja a verdadeira felicidade no lar e na vida do cristão, é necessário que nós tenhamos aí esta cadeia da felicidade. Deixa eu mostrar para vocês que o primeiro vós é no versículo de número 22. Vós mulheres, ou seja, falando aqui no linguajar de hoje, vocês mulheres. Depois no versículo 25,
Vós, maridos, você tem mandamento para as mulheres, tem também para os maridos. No versículo 1 do capítulo 6, vós, filhos, mandamento para os filhos. No versículo 4, vós, pais. Então, os pais também não podem provocar a ira dos seus filhos. No versículo 6, ou melhor, no versículo 5, nós temos os servos. Vós, servos, obedeçam aos seus senhores. E no versículo 9, nós temos ali o vós para os senhores. Vós, senhores, façam o mesmo com os seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Então veja que nos versículos 22 do capítulo 5, 25, 6 e 1, 6 e 4, 6 e 5 e 6 e 9, nós temos ali 6 vós, e quando há uma perfeita ligação entre eles, nós temos a verdadeira felicidade. Meus queridos irmãos, eu espero que esses poucos conceitos sirvam aí para colaborar com a sua aula. Que Deus em Cristo lhe abençoe ricamente em nome de Jesus.